Olá, esse vídeo é sobre o milho e a sua importância econômica, agronômica, botânica e industrial. Essas observações são feitas a partir do livro do jornalista Michel Pollan, chamado O Dilema do Onívoro, que faz uma visão muito ampla, a partir de uma pesquisa muito grande, sobre a indústria de alimentos e sobre a nossa decisão do que consumir. Inicialmente é importante falar que o milho é uma cultura de origem mexicana, o nome científico é Zea mais, ou também chamado maíz em espanhol, ou corn em inglês. O milho tem origem mexicana e estima-se que a sua domesticação pelos homens começou de 7.500 a 12.000 anos atrás, a partir dos primeiros relatos e conhecimentos de cultivo do milho. Existem diversas variações, né, de formato, cor e textura do milho, e vários tipos também, milho doce, milho duro, milho de pipoca, milho dentado, milho mole, todos os que são reconhecidos hoje. O fato é que para o plantio comercial hoje se consideram cerca de 28 variedades, divididas em cerca de 470 opções de cultivares, adequados para os mais diferentes tipos de clima, de solo, de temperatura, de umidade, enfim, o melhoramento genético do milho decorreu a partir das adaptações que foram possíveis ser realizados. A Embrapa Milho e Sorgo, localizada em Sete Lagoas, tem um banco de germoplasma onde se armazena cerca de 4.000 tipos diferentes de milho, que ficam disponíveis para pesquisas e para melhoramento. O jornalista, então, começa a desenvolver o livro analisando que, uma vez dentro de um supermercado médio nos Estados Unidos, ele começou a se preocupar da ideia de discutir o que ele deve comer. E ele viu que não dava para responder mais o que deve comer sem ele preocupar com questões mais diretas. O que eu estou comendo e de onde veio isto? Tá? Ele observa que há pouco tempo atrás, um consumidor não precisaria de um jornalista para resolver essas perguntas. Mas, hoje em dia, a situação foi ficando tão complexa que toda investigação leva a uma definição de comida industrial, que pode ser definida como toda comida cuja origem é tão complexa e tão obscura que exige a ajuda de um especialista para determinar de onde ela veio. Quando ele começou a tentar seguir a origem dos alimentos, a cadeia alimentar industrial, ele esperava que as investigações fossem levar a uma grande variedade de lugares. E apesar disso, dele ter andado bastante para fazer esse livro, invariavelmente ele foi parar no mesmo lugar, ou na mesma região, fazendas de milho no meio oeste americano. Né? E aí ele descobriu que o grande edifício de variedade de opções, que é um supermercado moderno hoje, tem fundações biológicas muito restritas a um pequeno grupo de plantas dominadas por uma única espécie, pelo milho, pelo Zea mais, né? Que é uma erva tropical gigante, que assim como ele caracteriza. Então a gente começa a perceber nas análises que o jornalista faz, que é o milho que alimenta o gado, que transforma no bife, o milho alimenta a galinha e o porco, é a base da ração, a tilápia, e cada vez mais até um salmão, que é um peixe carnívoro por natureza, e que os criadores de peixe estão submetendo a uma reengenharia para que ele passe a tolerar o milho.
visão mais ampla ainda, os ovos são feitos de milho, o leite, o queijo e o iogurte, que antes vinham de vacas leiteiras que se alimentavam de pasto, agora vem de vacas que ficam confinadas nos países ricos e mais frios, passam toda a sua vida no estábulo, ligadas a máquinas, comendo milho. Continuando numa seção de supermercado, numa seção de comida processada, a gente percebe manifestações ainda mais complicadas do milho. Se a gente vê, por exemplo, um nugget de frango, o milho se sobrepõe ao milho. O frango que está ali consiste em milho, é claro, mas também a gente tem outros ingredientes do nugget, incluindo o amido de milho geneticamente modificado, que dá liga, responsável pela consistência, a farinha de milho na massa que reveste e o óleo de milho no qual o nugget foi frito. O que é muito menos óbvio também, as leveduras e a lecitina, a cor dourada e até mesmo o ácido cítrico que mantém o nugget fresco, todos podem ser derivados do milho. Então, quando a gente compra um nugget de frango com qualquer refrigerante encontrado em um supermercado, a gente está acrescentando milho ao milho. Desde a década de 80, todos os refrigerantes e a maior parte das bebidas à base de frutas vendidas nos supermercados vêm sendo adoçados com xarope de milho com alto teor de frutose. Esse xarope de milho com alto teor de frutose, HFCS, se soma depois da água, o adoçante à base de milho é o principal ingrediente dos sucos e refrigerantes. Se em vez disso a gente optar por pegar uma cerveja, assim também a gente vai estar bebendo milho na forma de álcool fermentado a partir da glicose refinada de milho. É só ler os ingredientes na embalagem de qualquer alimento processado e para quem consegue decifrar, estuda um pouquinho os termos químicos que disfarçam o milho, né, é milho que a gente vai encontrar. Por exemplo, amido modificado ou não modificado, para xarope de glicose, maltodextrina, para frutose cristalina e ácido ascórbico, para lecitina e destrose, ácido lático, lisina, maltose, poliálcoos, qualquer coisa que tenha cor caramelo e goma xantana, tudo isso por trás está o milho. O milho está no creme para o café, né, no iogurte congelado, nas refeições semi-prontas, nas frutas em latas, no ketchup, nos doces, na sopa, tira-gosto, mistura para bolo, nos waffles com cobertura, nos congelados, nos xaropes, molho, na maionese, na mostarda, cachorro-quente, molho bolonhesa, margarina, manteiga, molho para salada, os condimentos e até vitaminas, até nos bolinhos industrializados que se encontram em supermercado, temos milho. Qualquer tipo de comida industrializada acaba dependendo, em grande parte, do milho. No supermercado médio, hoje, é possível encontrar cerca de 45 mil itens, e mais de um quarto deles atualmente contém milho, já que o milho é a base de toda a comida industrial. Olha, isso vale também para itens não comestíveis. Se for analisar mais a fundo, tudo, da pasta de dente até os cosméticos, fraldas descartáveis, saco de lixo, produto de limpeza, fósforo e pilha, e até aquela película brilhante que recobre capa de livro e revista, para chamar atenção, também tem milho. Mesmo no setor de legumes e verduras, quando não tem aparentemente nenhum milho à vista, a gente encontra muito milho. Por exemplo, na cera vegetal, que recobre uma maçã, um pepino, que dá um brilho extra, nos pesticidas responsáveis pela perfeição exibida naqueles produtos, e até mesmo o revestimento das embalagens de papelão, né? Próprio supermercado, até, se for pensar as divisórias, as folhas de material prensado, a fibra de vidro e os adesivos que constrói as instalações de supermercado, de alguma forma é uma manifestação do milho também. E nós como é que a gente fica, né?
como o milho surgiu no México, os descendentes dos maias que vivem no México até hoje ainda se referem a si mesmo como povo do milho, né? É interessante ver que eles reconhecem a sua dependência do milho, a base da sua dieta, por quase 10 mil anos. 40% das calorias que o mexicano absorve por dia vem diretamente do milho, geralmente em forma de tortilha, né? Então, quando o mexicano diz que ele é de milho, ele só está reconhecendo um fato, que a própria substância do corpo de um mexicano é uma medida da manifestação do milho. Para nós, né, brasileiros, ou que não somos mexicanos, né, que cresceu associado a uma cadeia alimentar muito diferente, embora também com base no milho, não se imaginar uma pessoa feita de milho sugere ou falta de imaginação ou uma vitória da comida industrializada, mas também pode ser entendida como as duas coisas. Olha, requer um pouco de imaginação reconhecer o milho na garrafa de Coca-Cola ou no Big Mac. Mas, ao mesmo tempo, a indústria de alimentos foi muito bem sucedida ao nos convencer que os 45 mil itens diferentes nos supermercados, e olha que são lançados cerca de 17 mil novos itens, geralmente por ano, a indústria de alimentos conseguiu nos convencer que todos esses itens representam uma variedade de verdade e não apenas remanejamentos engenhosos de moléculas extraídas do milho, tudo da mesma planta. Tem um ditado que fala que você é o que você come, né? E se isso for verdade, realmente aquilo que hoje a gente mais come é milho, ou mais precisamente, milho processado. Isso pode ser provado cientificamente. Os mesmos cientistas que fazem análise e reconstituem as dietas da antiguidade, a partir das múmias, né, usando uma mecha de cabelo ou um pedaço de unha, consegue identificar isótopos de carbonos de um tecido humano e analisar a sequência. Do mesmo jeito, têm sido feitas pesquisas hoje que nos permitem ver que nós somos formados essencialmente de milho. Para acompanhar as complexidades desse processo, a gente pode entender como é que o milho dominou a nossa dieta e como é que a gente é trabalhado hoje. Então, é muito interessante a gente ver que a base de tudo é o carbono. O carbono é o elemento mais comum nos nossos corpos, né, de toda criatura viva da Terra, seja vegetal ou animal. Nós, aqui na Terra, somos uma forma de vida carbônica. Né? Originalmente, os átomos do carbono, dos quais nós somos feitos, estavam flutuando no ar, como parte de uma molécula de dióxido de carbono. A única forma de recrutar esses átomos de carbono para as moléculas necessárias para a sustentação da vida, né, os carboidratos, aminoácidos, proteínas e lipídios, a única forma de pegar o carbono do ar e recrutar para uso é através da fotossíntese. Usando a luz do sol como um catalisador, as células verdes das plantas combinam os átomos de carbono extraídos do ar com água e com elementos retirados do solo para formar compostos orgânicos simples, onde estão a base de toda a cadeia alimentar. Então, a gente pode dizer que as plantas criam vida do nada, do ar. Isso é muito mais que uma figura de linguagem, é uma realidade. Acontece que o milho adota esse procedimento de uma maneira um pouco diferente do que faz as outras plantas. Uma diferença que não apenas faz do milho mais eficiente que a maioria das outras plantas, mas também acaba por garantir uma identidade dos átomos de carbono que ele consegue tirar do ar. Mesmo depois que já se transformaram em algum produto industrializado, como um hambúrguer, um bolinho, uma bolacha, um Gatorade, né? Inclusive os nossos corpos humanos, que foram alimentados com essas coisas. Então, é muito importante a gente entender nesse ponto a gente precisa entender um pouquinho de fisiologia vegetal. Resumindo, é o seguinte: enquanto a maioria das plantas cria durante a fotossíntese um composto com 3 átomos de carbono, o milho, junto com outras espécies, produz um composto com 4,
e daí a gente tem o termo planta C4, que são atribuídas a esse grupo de plantas que foi identificado na década de 1970. Não é só o milho, né? A gente tem, junto com o milho, outras gramíneas, como a cana-de-açúcar, alguns tipos de capim, grama esmeralda, sorgo, painço e até a tiririca, a conhecida tiririca. O que fazem os C4s? É uma importante economia para uma planta que dá uma vantagem, principalmente em áreas onde a água é escassa e a temperatura é alta. Para recolher os carbonos do ar, uma planta precisa abrir os seus estômatos, né, que são orifícios microscópicos nas folhas, através dos quais as plantas absorvem e exalam os gases. Cada vez que se abre para admitir dióxido de carbono, um estômago deixa escapar moléculas de água. É como se cada vez que a gente abrisse a boca para comer, a gente perdesse uma quantidade de sangue. Uma situação ideal, a gente ia abrir a boca o menos possível, ingerindo a cada mordida a maior quantidade de comida possível. Isso, na essência, é o que faz uma planta C4. Ao recrutar átomos de carbono extra durante cada caso de fotossíntese, um pé de milho é capaz de limitar a sua perda de água e aproveitar um número muito maior de carbonos do que as outras plantas. Tá? Então, nos seus contornos mais básicos, a história de vida na Terra é a história da competição mantida entre as espécies para capturar e armazenar a maior quantidade possível de energia, diretamente do Sol, ou no caso das plantas, ou no caso dos animais, comendo as plantas e comendo outros animais na cadeia alimentar. A energia, então, é armazenada na fórmula de moléculas de carbono e medidas em calorias. As calorias que nós comemos, seja na espiga de milho, seja na carne, representa uma porção de energia captada em algum momento anterior por uma planta, e a proeza das plantas C4 é o que ajuda a explicar o sucesso do milho nessa. Na verdade, olhando de uma forma bem direta, a gente pode dizer que pouquíssimas plantas podem produzir tanto material orgânico e caloria a partir das mesmas quantidades de luz do sol e calor, e de elementos básicos como o milho. 97% do que é um pé de milho vem do ar e só 3% vem do solo. Mas voltando à questão do mercado, é interessante a gente perceber hoje que, de modo geral, os americanos comem muito mais trigo do que milho. Nós também. Aproximadamente 52 quilos de farinha de trigo por ano por pessoa, comparado com 5 quilos de farinha de milho. Os europeus que colonizaram os Estados Unidos viam a si mesmos como um povo do trigo, em contraste com o povo do milho do México, né? No Ocidente, o trigo sempre foi considerado o cereal mais refinado, mais civilizado. E se indagada, a maioria de nós provavelmente ainda se considera um povo do trigo, né? Mas aí a gente começa a ver o outro lado hoje. Falar em povo da carne talvez parecesse mais convincente, né? Mas o carbono 13 não mente. E os pesquisadores que começaram a fazer as comparações dos isótomos no corpo e nos cabelos dos norte-americanos, principalmente, afirmam que, na verdade, agora os americanos, de certa forma, os brasileiros e europeus, hoje é que somos o verdadeiro povo do milho, né? Nas palavras de um biólogo, Todd Dayson, de Berkeley, ele disse que os norte-americanos parecem hoje espigas de milho com perna. Comparado conosco, de modo geral, os mexicanos hoje consomem uma dieta de carbono bem mais variada. Os animais que se comem ainda se alimentam de capim, né? Interessante ver que até pouco tempo atrás os mexicanos consideravam um sacrilégio a ideia de alimentar gado com milho, como o milho era tão importante. Grande parte das suas proteínas ainda vem de legumes, adoçam suas bebidas com açúcar de cana, né? Então, as pesquisas mostram que, olhando a grosso modo, hoje nós somos milho processado, milho
ambulante.